Olá, meus amigos, novamente estamos reunidos de maneira virtual e temos mais uma vez a oportunidade de mantermos o pensamento elevado, a boa concentração e fazermos uma reflexão, uma análise a respeito de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito do capítulo 14 do Evangelho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E inicia-se dessa maneira: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não farei mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse ensinamento de Jesus nós encontramos nos evangelhos de São Marcos, São Lucas e São Mateus. Se nós formos lá no Pentateuco mosaico, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Êxodo uma passagem também a respeito dos 10 mandamentos, como que Moisés recebeu esses mandamentos de Jeová, de Deus, do Deus de Israel, e também consta lá a respeito deste mandamento do honrai vosso pai e vossa mãe. E é dessa maneira: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está em Êxodo capítulo 20 e versículo 12. Então nós observamos aqui que há quase 2000 anos antes de Jesus, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, aqueles mandamentos que orientavam e disciplinavam o povo judeu, mas também muitos ali servem, até hoje para toda a humanidade, para todo cristão, para colocar em prática, para que nós tenhamos condições de viver em paz, de melhorar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, de estarmos numa relativa harmonia com o nosso próximo. Neste mandamento, que é o 4º, honrai vosso pai e vossa mãe, significa que existe ali um sentimento muito maior do que apenas amar o pai e a mãe, que já é de uma importância extraordinária esse sentimento em relação aos nossos pais, de reconhecimento por tudo que eles fizeram por nós, mas também pela oportunidade que nós tivemos de sermos gerados por eles e nos deu a oportunidade da nossa reencarnação, do nosso retorno ao plano material. Muito importante a respeito desse reconhecimento que nós precisamos ter. Então, ele deixa claro que não apenas devemos ou temos um dever, um compromisso moral em relação aos nossos pais, de amá-los, mas, acima disso, de respeitá-los também. Respeitá-los e amá-los subentende-se honrar o nosso pai e a nossa mãe. Por que respeitá-los? Nós temos que compreender e nos colocar no lugar dos nossos pais. Quando nós analisamos a maneira como fomos criados por eles e percebemos que poderíamos ter recebido uma criação melhor, porque muitos pais realmente de maneira equivocada agem em relação aos seus filhos. Mas nós, como cristãos, como espíritas, aprendemos a respeito da necessidade de nos colocarmos no lugar do outro, para então deixarmos de julgá-los em relação a isso. Muitos filhos, é lógico, e nós compreendemos isso, têm mágoa, até um sentimento muito maior do que esse em relação aos seus pais, pela maneira, pelo comportamento que eles tiveram nas suas criações. Entretanto,
nós precisamos avaliar também e compreender também que os nossos pais, ou para aqueles que estão numa situação dessa, que verificam que a sua criação não foi da melhor maneira possível e ainda existe muita mágoa, um sentimento negativo em seus corações em relação aos seus pais, precisamos analisar e buscar compreender que os pais desses que nós estamos falando aqui também passaram e com certeza tiveram uma criação muito difícil também. Só que eles não tiveram o devido equilíbrio, o devido discernimento para dar aos seus filhos uma criação diferente, uma criação melhor do que a criação que eles próprios tiveram lá atrás. Então, se nós pararmos para verificar isso, nós vamos compreender que os nossos pais também tiveram uma criação muito mais difícil do que nós tivemos. E assim por diante, porque os tempos eram outros. Hoje nós temos condições de refletir em relação a isso e podemos agir de maneira diferente em relação aos nossos filhos. É a oportunidade que nos cabe para, reconhecendo que não tivemos uma criação da maneira adequada, como mereceríamos talvez, mas nós temos então que agir de maneira diferente em relação aos nossos filhos. O problema está naqueles que guardam mágoa em relação aos seus pais, da maneira como foram criados, e continuam criando os seus filhos, até mesmo os seus netos, ainda cometendo os mesmos erros que seus pais cometeram consigo. Olha só a diferença. Então, nós reconhecendo isso, a questão da dificuldade da criação, de dar um sentimento melhor aos nossos filhos, do que nós recebemos dos nossos pais muitas vezes, nós podemos mudar essa realidade. Se lá atrás nós não recebemos o amor adequado dos nossos pais, o carinho que nós precisávamos, nós, sabendo disso, vamos agir de maneira diferente em relação aos nossos filhos ou aos nossos netos. Lembrando que talvez um filho, talvez um neto, um bisneto, possa ser a reencarnação de um pai, de um avô, de um bisavô, que agora vai ter a oportunidade de receber de nossa parte o carinho e o sentimento de amor que eles não tiveram lá atrás dos genitores deles. Olha a grandeza do ensinamento da doutrina espírita, que permite que nós corrijamos erros do passado, sem precisar saber que se aquele espírito que retorna à nossa família, ele é realmente um espírito de um ascendente nosso lá atrás, que não teve um bom comportamento. Não importa isso. O que importa é que nós temos a oportunidade de transmitir aos nossos descendentes o melhor dos sentimentos, agindo de maneira diferenciada em relação com que muitas vezes agiram conosco. Nós não podemos desculpar o nosso mau comportamento em relação aos nossos filhos ou aos nossos netos diante da educação que nós tivemos. Nós não temos esse direito, porque nós já aprendemos muito em relação às questões espirituais, às questões dos relacionamentos dos entes da família. Neste capítulo que nós estamos analisando hoje, fazendo essa reflexão, Jesus também faz um grande ensinamento em relação não só aos componentes da família material ligadas pelos laços do sangue, mas também deixa bem claro a questão da existência da família espiritual,
da grande família espiritual que nós formamos pelos laços não materiais, mas pelos laços do sentimento. Ela é muito maior. Porque quando nós estamos no plano espiritual, antes de retornarmos a essa nova existência, ou após o retorno ao plano espiritual, nós estaremos juntos daqueles irmãos desencarnados que possuem uma afinidade de sentimentos conosco. E esses irmãos fazem parte da grande família espiritual. Muitas vezes, os componentes da família espiritual se fazem presente na família material. Buscam a reencarnação, estando juntos, para trabalharem de maneira unida, para facilitar os desafios da vida material, estando juntos em família. Resgatando também débitos do passado, porque mesmo entre criaturas que se amam, débitos do passado existem, desavenças ocorridas lá atrás. E nós recebemos novamente, numa nova reencarnação, a possibilidade de mudarmos os papéis dentro da família. Se um dia fomos pais, hoje somos filhos. Se um dia éramos esposo, hoje somos esposa. Se um dia estávamos na condição de pais, hoje estamos na condição de netos. E assim, invertendo todo esse posicionamento, nós vamos aprendendo o que significa estar numa família ocupando situações diferentes, honrando sempre o pai e a mãe, amando e respeitando cada um deles diante das suas limitações, porque todos nós temos as nossas limitações, mas aprendendo com os erros dos outros em relação a nós, aprendendo com os nossos erros e buscando nos tornar pessoas melhores, buscando errar menos em relação à criação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos familiares. É uma grande oportunidade que recebemos. Então, os laços de família não são só esses componentes pelos laços sanguíneos, não, são aqueles também que se fazem pela afinidade, pelo sentimento do amor. A nossa família espiritual é muito maior do que a família material, porque nós permanecemos juntos daqueles que nos querem bem e que nós nos sentimos bem de estarmos juntos também, ligados por sentimentos de ajuda, de auxílio, o desejo de nos empenhar para que o outro também progrida juntamente conosco. Aí está o sentimento que une toda a nossa família, família espiritual e família material. Nós sabemos, e não vamos ser ingênuos a esse ponto, que realmente quando não recebemos o carinho necessário, o sentimento do amor, o cuidado dos nossos pais, realmente isso nos traz um sentimento de mágoa muito profundo. Como eu já disse anteriormente, precisamos trabalhar esse sentimento e não permitir que esse mesmo sentimento de mágoa nós transfiramos para os nossos filhos. De maneira alguma. Precisamos aprender com os erros do passado, com aquilo que nós suportamos e transmitir de maneira diferente para que os nossos filhos recebam o amor necessário e importante para que tenham segurança, para que tenham equilíbrio emocional e psicológico no trato com o seu próximo, para que tenham força para superar as suas dificuldades. Então nós precisamos
fazer, nós precisamos agir dessa maneira, como pais conscientes da responsabilidade da paternidade que nos foi dada. Mas como eu disse, muitos de nós ainda carregam mágoas em relação ao tipo de criação que teve, ou ao sentimento do amor que não recebeu dos seus pais. Precisamos superar isso. Precisamos superar o sentimento do orgulho que está presente em nossa intimidade, reatando os laços com os nossos pais, se ainda estiverem conosco aqui, a caminho, nesta existência. Precisamos chegar até os nossos pais e nos reconciliarmos com eles, se alguma desavença permaneceu em relação do comportamento deles para conosco. Devemos partir de nós esse desejo, porque nós estamos aprendendo muito. Então, partindo de nós vamos nos reatar com os nossos pais, os laços da união e do sentimento. Com certeza, nossos pais tiveram motivos para agir de maneira ignorante conosco. Precisamos nos colocar no lugar deles também. Mas o mais importante, nós aprendemos muito em relação aos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Então nós temos o dever moral de darmos o passo para a reconciliação com os nossos pais. É muito difícil, sabemos disso, porque a mágoa ainda é muito grande em nossos corações, quando somos muitas vezes rejeitados por aqueles que tinham o compromisso de nos criar e de nos amar. Mas precisamos ter essa coragem de enfrentar esse sentimento e de reatar os laços do bom sentimento com os nossos pais, honrando nossos pais. Não sabemos se eles vão reagir de maneira agradável ou não, mas precisamos fazer a nossa parte. Se ainda está difícil irmos até eles, se ainda estiverem conosco nessa existência material, coloquemos o nome deles em nossas orações. Com o tempo, o nosso coração vai se amolecendo. Com o tempo, nós vamos criando coragem e buscando o reconciliamento com os nossos pais, com aqueles que nos magoaram. Se eles vão aceitar ou não a reconciliação, aí a responsabilidade é deles. A nossa parte foi feita. E assim temos condições de tirar das nossas costas esse grande fardo da mágoa, do ódio muitas vezes, daqueles que nos deu a possibilidade de virmos para esse mundo. Então vamos agradecer aos nossos pais, se não pela criação que nos deram, pelo amor que nos transmitiram, mas pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui. Somente por isso já é um grande motivo para buscarmos a reconciliação com os nossos pais. Então, meus amigos, o grande desafio na lição deste estudo que nós fizemos é justamente esse: honrar o nosso pai e nossa mãe, transmitir o melhor dos sentimentos aos nossos filhos, e se analisarmos a nossa intimidade, encontrarmos ali maus sentimentos em relação aos nossos pais, aos nossos avós, que nós superemos esses sentimentos. E uma vez superados, que nós olhemos para frente e caminhamos na direção de nosso Mestre Jesus e dos seus ensinamentos. Meus amigos, essa é a grande lição desse estudo que nós estamos fazendo agora. Vamos refletir com carinho em relação a tudo isso que nós falamos. Vamos refletir se não chegou a hora da grande reconciliação com os nossos pais. Se não chegou a hora de mudarmos o nosso comportamento em relação aos nossos filhos
e colocarmos o sentimento do amor em todas as nossas palavras e os nossos atos. Meus amigos, chegamos ao fim então das nossas reflexões desse estudo. Vamos elevar o nosso pensamento? Mestre Jesus, agradecemos de todo o coração os ensinamentos que recebemos, da importância de honrar os nossos pais, aqueles que também desempenharam esse papel em relação a nós, e da importância de compreendermos a grandeza da missão de sermos pais, e de assim transmitirmos o melhor dos sentimentos aos nossos filhos. Nos abençoe, nos proteja, e que nós tenhamos força para superar as nossas dificuldades, para reatarmos os laços da união da família, superando o nosso orgulho, e que temos condições assim de colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos deu e de seguirmos e caminharmos na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos desta forma, de maneira virtual. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.